Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, eu sou o Júnior, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, estou aqui com a chave de impacto da Tecepo. Quem se lembra da Tecepo, há uns 6 meses atrás, ela chegou no Mercado Livre trazendo essa chave de impacto, trazendo também uma parafusadeira, que foi um grande sucesso, principalmente pela qualidade da ferramenta, pela sua aparência, que realmente é um destaque esse verde-limão, e principalmente pelas suas baterias que entregavam a amperagem real que ela prometia. Neste caso aqui estamos com a chave de impacto com duas baterias, são duas baterias de 4 A, e a Tecepo promete que é a mesma ferramenta, ou seja, manteve a ótima qualidade, a mesma aparência e a mesma qualidade. Então é isso que a gente vai ver na prática. Vou fazer o teste das baterias, o teste do carregador, o teste prático também, e vamos abrir e eu vou comparar com o antigo modelo, ou seja, o primeiro modelo que eu tenho ele aqui também. Então tá a fim de conferir isso tudo comigo? Chega mais! Então vamos lá, pessoal, vamos conferir o conteúdo dessa maleta. Deixa eu abrir rapidinho aqui, tirar esse plástico. É uma maleta bem bonita, mas vocês já podem ver aqui que é uma maleta reforçada. É um plástico resistente, tá? Ou seja, é uma maleta realmente diferenciada. Ela tem a parte aqui de encaixe, ou seja, para você fazer o encaixe seguro de outra ferramenta, ou seja, de outra maleta em cima. Claro que tem a mesma proporção, o mesmo tamanho, e com isso formar uma torre mais segura, mais fixa dessas maletas. Bem, ela tem uma alça para transporte bem robusta, tem dois fechos de plástico aqui que dá uma certa segurança para o travamento da tampa. Tem até um espaço para você fazer uma identificação, né? Colocar uma etiqueta de identificação aqui na sua maleta. E do mais é isso, vamos abrir aqui. Olha só. Encontramos aqui um par de luvas de algodão. Um manual, que é o manual genérico, então não adianta eu me aprofundar um pouquinho mais aqui no manual, porque ele é um manual genérico que fala superficialmente de várias ferramentas. Tem um cartão aqui parabenizando pela aquisição da ferramenta Tecepo. E agora vamos para os acessórios e a própria ferramenta. Primeiramente temos aqui, já deu para identificar 6 soquetes, tá? 6 soquetes. São 6 soquetes de cromo vanádio. Pessoal, não é o cromo molibdênio, como muitos dizem aí, que é o melhor. E claro, é o melhor para você trabalhar com chave de impacto, mas não se engane, tá? Dá para trabalhar muito bem com esses soquetes de cromo vanádio também. Então são 6 soquetes, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Já dá para ver que temos duas baterias. Temos a primeira bateria, agora são 4 ampere-hora de capacidade, 21 volts. Bateria Tecepo, eu tô doido para experimentar, para fazer os testes nesta bateria para confirmar se realmente ela manteve a qualidade de 4 ampere real. Se for realmente 4 ampere real, pessoal, é uma pechincha, tá? Esse kit de ferramenta, só uma bateria dessa aqui já custa, se você procurar uma bateria avulsa, principalmente desta aqui que entrega, e se claro, entregar os 4 ampere de capacidade real, só uma bateria dessa já vai custar mais do que o kit completo desta ferramenta que está sendo vendido neste momento. Então, se você for analisar direitinho, você está comprando duas baterias muito baratas, baterias de boa qualidade, está ganhando uma chave de impacto, uma maleta muito bonita e muito boa, e vários kits aqui, vários acessórios por um preço irrisório, pessoal. Então, vamos ficar de olho até o final desse vídeo aqui para a gente fazer as comparações e a análise final. Lembrando que essas baterias são do encaixe tipo Makita, você pode carregar, se for um carregador de mesa, por esse encaixe aqui, que é o encaixe padrão, ou utilizar o plug jack aqui também. Temos aqui o carregador de mesa. O carregador, ele tem informação aqui que ele carrega com uma corrente máxima de 2 ampere, tá? É um carregador de 21 volts, é um carregador bivolt, e a gente vai ver na prática, vamos fazer o teste para ver realmente a capacidade de entrega deste carregador. Temos aqui 2 anéis de borracha. Esses anéis de borracha tem um pino aqui também, tá, pessoal? São um pino metálico aqui. Esses anéis de borracha junto com o pino servem para travar o soquete aqui no mandril da chave de impacto, tá bom? Para o soquete não pular fora quando você estiver utilizando ela. Vamos para a chave de impacto agora. Essa maleta aqui não tem mais nada embaixo. Tem aqui o berço acomodador da ferramenta e das baterias. Olha, pessoal, me parece ser a mesma ferramenta. Já já vou comparar com a antiga.
Tem aqui a logomarca ATC em alto relevo. O mandril é o mandril que não tem a função dupla, ou seja, ele não tem o furo aqui de encaixe sextavado de 1/4, mas em compensação, vou pegar para vocês aqui, em compensação ele tem já o adaptador, pino adaptador, para você utilizar soquete de 1/4, tá pessoal? Então vou colocar aqui, ó, rapaz, tá duro para encaixar aqui, porque novo assim, sem uso, é realmente um pouquinho difícil, pessoal, mas depois conforme você vai usando fica mais fácil para você encaixar. Então aqui tem o soquete adaptador, para você utilizar bits de 1/4, ou seja, esta aqui é uma chave de impacto. Muita gente pensa, pessoal, que essa chave de impacto serve somente para você tirar parafusos de rodas de carro ou algo semelhante, mas também ela não deixa de ser uma parafusadeira de impacto, tá? Por isso ela tem esse adaptador aqui para você utilizar bits de 1/4 e você utilizar parafusos normalmente para você fazer apertos e desapertos em partes que você precisa de mais torque que só uma chave de impacto como essa consegue entregar. Essa parte do punho aqui é emborrachada. Aqui tem um botão sentido horário e anti-horário. Ele no meio, ele trava o botão. O gatilho aqui é bem macio, pessoal, bem sensível. Deixa eu tentar tirar esse adaptador aqui. Pronto, saiu. Aqui na base já temos a informação do motor brushless. Essa parte aqui é de plástico. Aqui a gente tem o mandril e o anel envolto aqui em metal. Essa parte aqui me parece plástico, vamos conferir? É o barulho diferente, pessoal, aqui é metal, ó. Aqui, ó. Notaram a diferença? Então aqui é metal e as outras partes aqui são plástica. Aqui inclusive é um emborrachado, tá, pessoal? Igual aqui na base onde você segura a ferramenta. Vamos encaixar a bateria aqui agora para a gente ver a questão do seu funcionamento inicial e as luzes de LED. Olha só, continua realmente os pontos de LEDs aqui muito bonito para a iluminação da área que você estiver trabalhando. Temos aqui o painel informativo de carga de bateria e a função também, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui na função o sentido horário, que é o sentido de aperto. Então aqui a gente tem duas velocidades no sentido horário, tá? No sentido de aperto. Aqui, nesta linha, é o nível de carga da bateria. E no modo reverso, a gente tem aqui a função normal, a função de stop, ou seja, quando a máquina percebe que o parafuso foi afrouxado, ela para automaticamente. Aqui está desligado, se eu apertar aqui novamente, ela liga. Ou seja, eu vou apertar o gatilho agora, ó, e ela para. Quando ela não sente mais torque, não sente mais força exercida sobre o parafuso, ela para. Isso serve justamente para você não ter perca, né, de parafuso, ou o parafuso ficar caindo toda hora quando você estiver trabalhando. Muito interessante. Será que ela tem um efeito memória? Vamos ver agora. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui na velocidade mais alta. Vou deixar ela apagar. Vou tirar a bateria agora. Vou colocar. E ela voltou na mais alta. Vou fazer a mesma coisa agora na velocidade baixa para não haver dúvida. Vou colocar aqui na velocidade 1. Vou deixar ela apagar. Apagou. Vou tirar a bateria. E vou colocar de novo. Realmente ela está no nível 1. Ou seja, ela tem um efeito memória e isso é muito bom. Para quando você ficar trabalhando com a ferramenta, você não precisa ficar regulando toda hora que ela apagar e você for utilizar de novo, ter que ficar ajustando aqui a velocidade 1 ou 2. Muito bom. Temos aqui a etiqueta da TCEPO, informações em íon de lítio, que é a tecnologia da bateria, a velocidade sem carga de até 2.900 RPM, torque máximo de 400 Nm e a taxa de impacto, ou seja, a quantidade de impacto que ela dá por minuto é de 3.200. Então vamos conferir o seu peso agora. A bateria está pesando 607 gramas. A ferramenta, deixa eu ver se ela dá para ficar de cabeça para baixo aqui. Dá. 1.163 gramas, 1.164 gramas. Bateria e ferramenta, 1.770 gramas. E aqui, pessoal, a gente comparando as duas ferramentas, eu marquei aqui com um papelzinho para ficar fácil a identificação de vocês, tá? Essa com o papelzinho colado é antiga e essa aqui é nova.
a gente pode ver que são idênticas mesmo, tá? Não tem nada de diferente de uma para outra. A questão aqui também das luzes são iguais, são idênticas. A parte aqui, a posição aqui da logo, aqui os furos para dissipação de calor também. Aqui a dissipação de calor também, aqui na parte de baixo é igual tanto na nova quanto na antiga também, ou seja, é a mesma ferramenta. Com exceto o painel, tá, pessoal? Então essa ferramenta aqui, a antiga, ela tem um painel com um botãozinho vermelho, tá? Tem um botãozinho vermelho aqui, com função também da velocidade 1 e velocidade 2, ó, velocidade 1 e velocidade 2. E aqui na nova, o painel já tem um botãozinho branquinho, tá? Vou apertar aqui, ó. Vou botar na posição aqui, igual ó, na velocidade 2, velocidade 1 também. Só que a diferença fica só por aqui mesmo. Temos aqui na nova o encaixe também para o cordão fiel, apesar de não ter vindo o cordão fiel. A antiga também é a mesma coisa. E na parte dos acessórios temos aqui Beats Philips, Beats Fender, temos aqui soquetes tipo canhão também, além do adaptador para Beats de 1/4. Temos aqui também este extensor flexível para você atingir áreas apertadas de difícil acesso. E temos aqui 4 brocas. 4 brocas para perfuração em madeira, são brocas de 3 pontas, e 4 brocas para perfuração em metal. Vamos conferir agora a parte interna da bateria. E pessoal, estamos aqui com o pack de baterias, já vimos aqui a placa BMS com 3 MOSFETs, isso vai garantir uma alta descarga se comparado com placas BMS que tem 2 MOSFETs, ou seja, isso aqui aguenta mais descarga, ou seja, quando a ferramenta precisar de mais carga, esta placa é capaz de puxar das células e fornecer essa carga que a ferramenta precisa. Apesar disso, não deixa de ser uma placa BMS simples. Vamos ver aqui a solda das células. É uma solda padrão, nada de especial, mas também nada de baixa qualidade. E agora aqui o importante também é a gente ver as informações das células. Já começando pelas células verdes, de cor verde, costumam ser células de melhor qualidade, tá pessoal? Então a gente tem aqui o modelo CJ 18650 2000 mAh, ou seja, são células de 2000 mAh, ligadas em paralelo 2 com 2, 4 A. Como vimos no vídeo da parafusadeira, que as células também são muito parecidas com essa, provavelmente sejam as mesmas células do pack de baterias, muito provável essa aqui realmente entregar 4 A, mas claro, isso a gente vai ver na prática com a tocha no teste de descarga desta bateria. Do mais é isso daí. Vamos dar uma conferida agora na sensibilidade do gatilho. Velocidade 1. Eu consegui perceber aqui 8 níveis de velocidade no gatilho na velocidade 1, tá pessoal? Agora vamos mudar para a velocidade 2. Eu contei 10 aqui na velocidade 2. Vamos fazer o teste de rotação agora, velocidade 1. Em torno de 1835 RPM, velocidade 2. Em torno de 2380 RPM. Vamos testar o carregador agora para ver se realmente entrega 2 A de corrente. Vou iniciar aqui com carga de consumo de 100 em 100 mA, tá? Eu vou aumentando de 100 em 100. Ele está entregando no momento aqui 21 volts e a corrente de corte é de 15 volts. Vamos lá, vamos começar aqui.
200 mA, 300 mA, 400 mA, agora que ele detectou o consumo, 500 mA, 600, 700, 800, 900, 1 ampere, 1100 mA, 1200 mA. Em 1200 mA, o carregador entrou em modo de segurança e desligou, ou seja, esse carregador ele aguenta até a carga de 1.1 ampere, ou seja, 1100 mA. E agora é o seguinte, pessoal, vou deixar essa aqui terminar de carregar, depois eu vou carregar essa aqui também, até a sua carga máxima, para a gente fazer os testes lá fora. Vamos fazer o teste prático com essa ferramenta e depois dos testes práticos nós vamos ver a real capacidade dessas duas baterias para ver se a gente vai confirmar realmente o ótimo custo-benefício que esta ferramenta está prometendo. Vamos abrir a ferramenta também para a gente ver a sua parte interna, ver como é que são os seus componentes e a gente dar o veredito final. Bora lá! Bem, pessoal, vamos para os testes iniciais. Vou aplicar uma força de 150 Nm aqui e vamos ver como é que a chave de impacto vai se comportar. Passou um pouquinho aqui, ó, 156,3, vamos lá. Tirou tranquilo. R$ 202 Nm. Tranquilo também, sem problema nenhum. E lembrando, pessoal, todas as ferramentas apresentadas aqui no vídeo, vou deixar o link na descrição. E por falar em link, convido você a entrar no nosso grupo de ofertas e cupons de desconto no WhatsApp, porque lá você consegue os melhores cupons e vou te falar, comprar qualquer ferramenta com cupom de desconto é a melhor coisa que tem. Então não perde essa não. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o aperto de 200 Nm, que é o máximo que meu torquímetro registra, e depois disso eu vou aplicar bastante força. Eu calculo mais ou menos pelos apertos que eu já fiz aqui, eu devo colocar uns 350 a 400 Nm, que o 400 Nm é a capacidade máxima desta chave de impacto. Então eu vou fazer esse aperto aqui e vamos tentar tirar com a chave de impacto. Claro, vai ser um valor aproximado, mas dá para a gente ter uma boa noção da força desta chave de impacto. Duzentos certinho, 200,9. Pessoal, tá bem apertada, até para cansar. Vou tentar mais um pouquinho aqui. Coloquei até um apoio aqui embaixo para evitar de fazer muita força na moça aqui e a gente ter algum tipo de problema ou até quebra, né? Mais um pouquinho. Prontinho, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês, esse kit aqui da Tramontina é fora de série. Tem vezes que eu fico com medo de quebrar de tanta força que eu faço aqui nesses testes, mas essa barra aqui aguenta tranquilo. É um produto de ótima qualidade e eu vou deixar o link na descrição também. E aí, será que tira? Vamos lá. Também tira sem problema. Vou falar para vocês, aqui ela exerce 400 Nm tranquilo. Pessoal, eu apertei pra caramba, tá? Claro, é um valor aproximado, infelizmente o meu torquímetro não consegue atingir os 400 Nm, mas depois da força aplicada com 200 Nm e depois aqui sem o torquímetro, eu apertei pra caramba. Fiquei até com medo de desmontar tudo aqui, mas resistiu. Então a bicha é bruta mesmo. Vou usar esse bit aqui pra gente fazer um parafusamento nesta madeira. Esse caibo aqui é um caibo seco, duro, e a gente vê como é que ela vai sair
exercendo a função de parafusadeira. Vou utilizar um parafuso 6x80 e vamos ver como é que ela vai se sair aqui. Pessoal, não entra mais porque quebrou o parafuso, hein? Força ela tem, de sobra. Agora um parafuso 4,5 por 45, novamente no caibro sempre é furo. Maravilha, hein? Pessoal, se nos primeiros encaixes tiver difícil para você encaixar aqui, ó, como esteve no meu também, agora já está ficando mais fácil. Se tiver com dificuldade de entrar, você pode dar uma batidinha aqui até o final, não tem problema nenhum não, tá? Claro, batida de leve. Agora eu vou encaixar esse bit canhão aqui, é um bit número 11. Até rachou a madeira. E agora é o seguinte, vou utilizar a broca Speedbore de 3/4 para a gente fazer perfuração nesse 8 caibro duro também, tá pessoal, de madeira seca. E vamos ver como ela segue na perfuração. Lembrando, para fazer esse tipo de perfuração com uma broca dessa que exige muito da máquina e até de certo modo perigosa, para uma chave de impacto, é a maneira mais segura de fazer esses tipos de perfuração. Porque o seu eixo aqui é independente, ela trabalha com impacto rotativo e por isso o seu eixo não é ligado diretamente até o final. Tá? São partes móveis que causam impacto, com isso você não vai ter o problema de kickback, tá? Não vai ter o problema de travamento e movimento de alavanca que pode até machucar a sua mão, tá bom? Vocês vão observar agora. Lembrando também que eu estou sempre trabalhando na velocidade 1, tá pessoal? Não foi exigido ainda a velocidade 2, se exigir aqui a gente coloca. Saiu aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou até puxar pelo lado de cá. Então deu para vocês notarem, por exemplo, que você consegue fazer essa perfuração tranquilamente, não precisa ter muita força, senão você não vai correr o risco de sofrer um kickback, porque o eixo é independente, tá, das partes aqui de impacto da máquina, e a madeira pode ser dura o que for, que esta força aqui de dureza que vai ser transferida da broca para o eixo aqui não vai chegar até a máquina, tá? Vai trabalhar sempre no sistema móvel de impacto, martelo e na bigorna no interior desta chave de impacto. E outra funcionalidade muito boa também dessa chave de impacto é para tirar parafuso de rodas. Por exemplo, a grande maioria dos fabricantes recomendam você fazer um aperto de no máximo 120 Nm, ou seja, de 95 a 120 Nm. Recomendação desse carro aqui, que é um Volkswagen, é 100 a 110 Nm. E eu andei pesquisando também, carros de Fórmula 1, por exemplo, tem um aperto máximo, muitas vezes exigido, de 200 Nm. E claro, o carro de Fórmula 1 exige muito da frenagem, aceleração e também das curvas. E já posso adiantar para vocês, se essa chave de impacto não tirar o parafuso da roda do seu carro, é porque ela foi apertada de maneira errada. Muitas vezes nos autocentros e oficinas, os camaradas que trocam as rodas de carro, trocam parafuso, eles usam a mesma configuração de aperto para tudo quanto é tipo de carro. E muitas vezes, no máximo, achando que você apertar demais, você está trazendo segurança para o seu carro e para o aperto da roda. E pode muitas vezes ser o contrário. Então, se tiver muito apertado e uma chave dessa não conseguir tirar, afrouxe o parafuso de forma manual, com uma alavanca grande, e depois você faça o aperto aqui. Se tiver um torquímetro, melhor ainda. Mas se não, você faz um aperto quando a máquina começar a exigir mais do parafuso, você já pode parar, porque ela já está bem apertada. Vamos lá, vou tirar esse daqui. Esse daqui está apertado com 120 Nm, que foi a última vez que eu apertei, e vamos tentar tirar aqui. Tira muito fácil, pessoal. Estou utilizando aqui a função auto-stop, ou seja, quando afrouxa, ele já para de soltar o parafuso, ó. Parou. Perfeito. Agora eu vou apertar.
Pronto. Pronto. E agora eu digo para você, você vai ficar sofrendo com chave de roda para tirar a roda de um carro, fazer a troca de um pneu furado? Anda com uma dessa daqui dentro do carro e seja feliz. Bem, pessoal, vamos dar uma verificada aqui na parte interna. Não é muito diferente das outras chaves de impacto, mas a gente pode notar aqui, por exemplo, resinada aqui na conexão do fio com o gatilho, né, com o corpo do gatilho, isso para poder suportar mais vibrações sem a desconexão, ou seja, sem a quebra dos fios. Temos aqui o gatilho guarda-pó. Apesar dessa ferramenta não trabalhar, ou seja, não foi feita para você trabalhar com perfuração de madeira, terra, né, ou seja, concreto, onde vai gerar muita terra, muita poeira, mas ela já tem um guarda-pó, isso já é um ponto positivo também. A passagem dos fios aqui está entrelaçada, não tem nenhuma arrumação, mas também não é necessário nenhuma arrumação. O interessante é que os fios do gatilho aqui, que vão para a placa controladora, são meros fios finos, e a função deles realmente é enviar os sinais do gatilho para a placa controladora. A placa controladora que converte esses sinais em sinal elétrico, né, ou seja, da carga da bateria, através aqui desse módulo. Então essa placa converte todo o sinal elétrico da bateria para a amperagem que a ferramenta necessita através do quanto você aperta o gatilho. Bem, pessoal, espero que vocês já tenham uma boa noção do que se esperar desta chave de impacto da Tecepo. É uma ferramenta muito bonita, mas também, claro, muito eficiente. Fizemos vários testes ali de perfuração, de aperto de parafuso também. Tiramos e colocamos parafusos de roda de carro. E, claro, ela saiu muito bem e com sobra. E agora um ponto muito importante, vou colocar aqui o resultado do teste de bateria que a gente fez. Ela bateu ali 3.960, quase 4 A, ou seja, ela é uma bateria realmente de 4 mA, ou seja, de 4 A. E agora eu falo para vocês, pessoal, uma ferramenta como essa, com duas baterias de ótima qualidade, com esta maleta aqui muito bonita e com um preço de pouco mais de R$400, pessoal, pega antes que acabe. Você ter duas baterias com esse conjunto aqui, com a maleta, por um pouco mais de R$400, pessoal, é praticamente de graça. E se você utilizar um cupom de desconto, então fica com preço melhor ainda. E falando em cupom de desconto, convido você a entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá tem cupons e desconto todos os dias. Vou deixar o link na descrição também. E para finalizar, então, vou dar uma outra dica, uma ótima sugestão para vocês. Eu tenho aqui também a parafusadeira da Tecepo, que também está com estoque disponível no Mercado Livre. São duas baterias de 2 A, também 2 A real. Então, pessoal, aproveita. Você quer ter um estoque de baterias realmente que entregam aquilo que promete? Parte para o kit da Tecepo, tanto da parafusadeira quanto da chave de impacto, e seja feliz. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.